Eu quero saudar a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar as boas-vindas de coração a todos, especialmente aqueles que vieram de longe. Que o Senhor possa abençoar a todos e estar com todos que estão conectados. Muitos mundialmente estão conectados conosco, mais do que aqueles que estão reunidos aqui hoje. Estamos certos que o fiel Senhor também hoje nos abençoará ricamente. Eu quero também no começo passar as saudações. Eu fiz uma pequena viagem missionária à América do Sul, ao Brasil, e o Senhor de fato deu graça e abriu o coração e a compreensão para a Escritura. E os irmãos deixam saudar, especialmente os irmãos servidores. Estamos todos ligados uns com os outros no amor de Cristo. E a grande graça que nós temos nesse tempo de viver nessa época da técnica, que todos podem acompanhar os cultos a Deus até ao vivo, isso é algo muito especial. E assim também é possível que a noiva possa ser trazido ao mesmo passo, que todos possam seguir o que o Espírito diz às igrejas. Assim somos preparados maravilhosamente para a vinda do Senhor. Sim, sejam todos bem-vindos e saudados de coração no nome de Jesus. Vamos também agora cantar alguns hinos e o Senhor nos de fato abençoará. Vamos começar com o número 16. Você conhece número 16. Você conhece a fonte? Você conhece o Cordeiro que expiou a nossa culpa e comprou a salvação para nós? Se a culpa for tão vermelha como a púrpura, estivesse amontoando como as montanhas a dor, poderoso é o ajudador na dificuldade. O seu sangue torna mais alvo do que a neve, mais alvo do que a neve, mais alvo do que a neve. Poderoso é o ajudador na dificuldade. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Longe e perdido, buscava o meu coração amedrontado, já muito no descanso. Leva-me para o lar, ó meu pastor. Tu és a paz da minha alma. Somente olho para as tuas feridas. Com fé estou aqui diante da cruz. Somente eu confio na tua graça. O teu sangue me torna mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Poderoso é o ajudador na dificuldade. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Poderoso é o ajudador na dificuldade. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Amém. Vamos cantar ainda o hino número 27. É verdade que Jesus por mim morreu, número 27.
verdade que Jesus por mim morreu e pagou por minha culpa, que o Filho de Deus na cruz morreu. Ó, maravilhosa graça! Lá na cruz, veio a manhã para mim, e os olhos do cego foram abertos. Pois no céu eu deixei o Salvador entrar. Hosiana, agora a paz é minha. Carregou o Cordeiro de Deus a minha culpa? Valeu para mim o seu grito de dor? Então eu vejo somente na madeira da cruz o que é o amor de Deus. Lá na cruz, amanhã veio para mim, e os olhos do cego foram abertos, porque no meu coração deixei entrar o Salvador. Hosiana, então a paz é minha agora. Ó Senhor, com lágrimas, jamais poderei pagar a minha culpa a Ti. Assim, ó Jesus, toma-me a mim mesmo como sou, é tudo o que eu tenho. Lá na cruz, veio a manhã para mim, e os olhos do cego foram abertos, pois no coração deixei entrar o Salvador. Hosiana, então a paz é minha agora. Lá na cruz, veio a manhã para mim, e os olhos do cego foram abertos, pois no coração deixei entrar o Salvador. Hosiana, então a paz é minha agora. Amém. Obrigado. Sim, a graça de Deus, a obra consumada de salvação no Calvário. Não podemos suficientemente glorificar e honrar ao Senhor por isto. E repetidamente nos lembrarmos as grandes coisas que o Senhor fez em nós. Através da sua graça, nós podemos estar reunidos hoje aqui, sob o eco da sua santa palavra, e estamos convictos que o Senhor também hoje falará aos nossos corações. Eu quero, para a introdução, antes que o irmão Alfred Borg ore conosco, ler uma palavra já lida a nós muitas vezes em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, trata-se do retorno de Cristo. E aqui o apóstolo fala a partir do 9, para ter o contexto, eu quero ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira
para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas agora vem uma parte alegre. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Irmãos e irmãs, que convicção! Aquilo que homens de Deus receberam do Senhor, isto eles anunciaram e passaram adiante. E Paulo estava tão certo, ele pôde dizer, se alguém vier e falar outra coisa, ou ensinar outra coisa, além daquilo que eu vos ensinei, seja amaldiçoado, porque ele recebeu do Senhor como uma revelação. E assim, nós temos esse testemunho aqui da verdade na Santa Escritura. E por isso tão importante, porque não tomaram o amor da verdade para se salvarem. Irmãos e irmãs, a palavra tem que se tornar um conosco e nós um com a palavra. Nós temos que sugar dentro de nós, tem que estar ancorado dentro de nós, está escrito dentro de nós, na profundeza do coração. E temos que cuidar sobre isso, para que ninguém possa roubar. Vocês sabem, o inimigo caminha como um passarinho, e a semente que não está profundamente dentro da terra, ele pega e já está fora. Mas a semente que caiu sobre a boa terra, ele penetra profundamente e nenhum passarinho pode roubar. Por isso é importante que os nossos corações estejam abertos para que a palavra possa penetrar e possa crescer e trazer fruto. Também nessa noite, que o Senhor possa nos abençoar ricamente, é a minha oração. Nós nos levantamos para a oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos estar aqui nesta noite. E nós já ouvimos uma palavra maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos por tu nos teres dado graça porque tu colocaste e ancorastes o amor à verdade nos nossos corações, e nós ouvimos a verdade, e a verdade nos libertou de toda inverdade. Nós te agradecemos nesta noite e te pedimos juntos, venha ao nosso meio, assim como tu prometestes, atue através do teu Espírito Santo, através da tua palavra, e abençoe jovens e idosos. Senhor, tu sabes o que nós necessitamos hoje à noite. Nós necessitamos que tu nos revivifique, toda a igreja, toda a congregação, todo o seu povo, em todo o mundo. Senhor, venha, chega ao teu direito nesta noite. Guie também o nosso irmão através do teu Espírito para falar aquilo o que tu queres dizer. E dá-nos graça e corações que estejam abertos, que ouvem, creem e confiam em ti nesta noite. Senhor, nós cremos que nessa noite tu farás tudo bem. Nós colocamos esta reunião a ti, diante de ti. Lembra-te de nós através do teu sangue, perdoe tudo o que está no caminho,
de nós, que Tu possas vir com o Teu Espírito Santo e possa atuar no nosso meio. Por favor, Senhor, conceda tudo. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Oh, somente crer. Somente crer. Somente crer. É possível. Oh, somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos de coração, no precioso nome e santo nome do nosso amado Senhor e Redentor. Estamos aqui hoje reunidos do norte até o sul e do oeste até o leste, da Finlândia, da Suécia, até da Romênia, da Irlanda, de toda a Europa, Áustria, Suíça e de todos os lugares. Irmãos e irmãs, nós somos gratos que podemos nos reunir desta forma para ouvirmos a santa e preciosa Palavra de Deus no original. Nenhuma interpretação, nenhuma explicação, mas assim como fresca do trono foi dada aos profetas e apóstolos pela inspiração do Espírito Santo, assim como está escrito, homens santos falaram a partir de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós somos simplesmente gratos que Deus guiou de tal forma que podemos crer como a Escritura diz. Muito brevemente e rapidamente, somente as saudações da metade do mundo, mas também hoje nós temos no nosso meio irmãos, pela primeira vez, de Mali, e da onde ainda, levante-se, quem está aqui hoje pela primeira vez? Sim, temos um diplomata hoje no nosso meio. Hoje temos alguns aqui. Deus vos abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Sim, o Senhor abençoe a todos. Até um jovem homem que na conversa na sexta-feira disse, eu sou católico, mas nós damos ao Todo-Poderoso a fé. O Senhor pode transformar a todos um irmão do Islã. E sim, nós poderíamos dar testemunho. Anteriormente, o irmão Michael deu testemunho daquilo que Deus está fazendo no Golfo Pérsico, em Dubai, em Abu Dhabi, no Paquistão. E imagine uma vez, o homem do governo que na última vez nos desejou as boas-vindas, pertencia aos 19 que se deixaram batizar no nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus guia simplesmente maravilhosamente, não sim de altos nomes e autoridades, não. Todos nós podemos nos inclinar diante da poderosa mão de Deus e dar a razão a Ele. E temos que dizer sempre de novo às pessoas, Deus tem um plano de salvação, e de acordo com esse plano de salvação, Ele cumpre tudo, e nós podemos, pela graça, ter parte nisto. Mais uma boa notícia que o nosso irmão Michael trouxe, um homem dos Estados Unidos da América, que está nesses grandes firmas de proliferação do óleo, de extração de óleo, e lá também não joga somente o óleo, mas sim o dinheiro, e ele foi tão tomado e disse, eu estou pronto para financiar uma estação de televisão, para que a palavra aqui e em todos os lugares seja pregada. Irmãos e irmãs, Deus de fato cuida que todos os povos, línguas e nações ouçam a última mensagem, o último chamado, e sejam chamados para fora. Alguns reclamam que nós não levamos em conta suficientemente os e-mails que são enviados, mas deixe eu falar brevemente. Aqui, irmão Schmidt, uma mensagem na língua russa. Mais uma. Olhe, por favor. E aqui, nosso amado irmão Hans-Peter Scherer, da Suíça, nos envia saudações. O irmão Marcius Lucius nos envia saudações. Um irmão de Goma envia-nos saudações. Um irmão de Bagaluva nos envia saudações. Um irmão de Pretória. E aqui, irmãos, um irmão Vitor envia saudações. Um irmão Odolo envia saudações. O irmão Grazian, de Israel, envia saudações. Então, o irmão Norman nos envia saudações. E, então, nosso irmão Bruce Glut, da Universidade da Cidade do Cabo, envia saudações. E Sebastião envia saudações. E aqui nós temos Emílio envia saudações. E um irmão Nunguvaio envia saudações. E um irmão, ele envia 2 vezes saudações. E temos aqui nosso irmão Ilunga, da América do Norte. Então, nosso irmão de Pretória deixa saudade de coração. Irmão de Denver deixa saudade de coração. Irmão Donati deixa saudade de coração. Irmão Gerlando deixa saudar. E irmão Yapi deixa saudar. Irmão Lupondo deixa saudar. E ainda irmão Leonard. Irmão Paul Nhag. Irmão Moçambiquia envia saudações. Irmão Galupadi envia saudações. Caleb envia saudações. Anthony envia saudações.
Dr. Chuvava envia saudações. Michael Loff envia saudações da Bulgária. Irmão Frederico envia saudações. Irmão João de Bucareste envia saudações. Irmão Boniel envia saudações. Irmão Deo envia saudações. Irmãos de Abidjan. Mais o irmão Santos envia saudações. Irmão Dula envia saudações. Irmãos de Angola, de Luanda, deixam saudar-nos. Temos aí diretamente os últimos aqui. Aqui o irmão que saúda toda a congregação. Eu tento aqui achar o seu nome aqui. De qualquer forma, José, deixa saudade de coração. E saudações aqui da região da Alemanha Oriental. Saudações de Tabamaga, da África do Sul. Irmão Schmidt, ele me passou as saudações da Basquíria. E mais uma vez, saudações do Tartaquistão. E já em breve chegaremos ao fim com as saudações. Irmão Dr. Bia deixa saudar especialmente de coração. Irmão Mwamba deixa saudar. Irmão Wagner da Áustria deixa saudar. Irmão Münch da Áustria deixa saudar. Irmão Jürgen de Santiago deixa saudar. Irmão Müller do Mar do Norte deixa saudar. Irmão Jacques da Costa do Marfim. Mais uma vez, o irmão Deu Kingali. E Lutica da Austrália deixa saudar. Irmão Lang deixa saudar da região aqui da Alemanha Oriental. Irmão Draza deixa saudar. Irmão Baumgartner deixa saudar de coração. Irmão Solomon da Irlanda deixa saudar. Irmão Salomão da Áustria. Mais uma vez, irmão Lupendo. Irmão Cécio de Pretória. Elis Wendel de Edmonton nos saúda com 1 João 2, versículo 16 a 17. Irmão Trapani, irmão Badi de Abidjan e irmão Thyssen de Berlim. Irmão Gonga, irmão Bia, irmão Nyag. Graças seja ao Senhor por nossos irmãos que também por toda a terra, em todos os países, estão distribuídos para passar adiante, carregar adiante a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para repartir, distribuir o alimento espiritual. O Senhor, Ele mesmo disse, e o salmista confirmou. O Senhor disse, o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que sai da boca de Deus. E o salmista diz, tu me cobres a mesa diante dos meus inimigos. Deus nos cobre sempre uma mesa ricamente e nós podemos nos deliciar nos dons preciosos da casa do nosso Deus. Sobre política nós sequer entraremos e também sobre aquilo que está acontecendo atualmente sobre a terra. Tudo está em movimento, tudo está em irritação e o mundo simplesmente está como jamais foi antes. Chegou num ponto onde as soluções não estão aí. Aqui nós temos um e-mail sobre a presidência de Trump. Aqui temos um e-mail
que Trump fará sua visita no Vaticano e o tema já foi dado. Então aqui Trump quer visitar Israel, a Arábia Saudita e o Vaticano, mas sobre isso sequer entraremos em maiores detalhes. Nós sabemos, o tempo está aí e o último reino é o reino romano, o Império Romano. Assim foi na história e assim no fim será. E somos simplesmente gratos que podemos reconhecer em que tempo nós chegamos. E eu digo muito sinceramente, irmãos e irmãs, se pensarmos aquilo que Deus fez desde a reforma religiosa, também deveríamos pensar sobre isso. Quantos deixaram suas vidas para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus em todas as línguas. Deus teve o seu povo. Eu leio no momento os comentários sobre todos que tomaram parte da reforma religiosa ou antes da reforma, já cumpriram a sua tarefa, mas algo me estremeceu de tal forma como jamais antes. Isto eu também já no começo vos lerei, para que vocês saibam porque nós também falamos o tema da divindade, porque nós pregamos isso biblicamente, iluminamos biblicamente, temos que fazê-lo. Todos nós sabemos, havia diferentes pontos de discussão antes da reforma religiosa, após a reforma religiosa, mas aqui trata-se de um ponto, e também cada mês na igreja evangélica é escrito um relato, e aqui está escrito o seguinte: o processo mais conhecido foi aquele contra Miguel Servet. Vamos ler 2, 3 linhas. Isso foi um médico espanhol que rejeitou a Trindade. E agora vem a descrição. Que foram colocados penas sobre ele, que o julgamento, o juízo foi expresso, mas nesse tempo sim, havia pena de morte a todos que rejeitavam a Trindade. Aqui está escrito, qual seja, são as 3 colunas, Pai, Filho e Espírito Santo. As colunas da igreja cristã. E então está escrito, eu leio aqui, um ensinamento da Trindade, então, do Deus triuno, formado de Pai, Filho e Espírito Santo, que cada um em si são deuses, como das colunas fundamentais do cristianismo, e quem balançar nessas colunas comete, de acordo com a visão daquela época, um crime que tem que ser punido com a morte. Então, o juízo do reino via para a rejeição da doutrina da Trindade a pena. E então é relatado sobre Miguel Servet, que em Genebra foi executado, como Hus foi em Constança executado,
E um porque resistiu à Igreja Romana, o outro porque rejeitou a doutrina da Trindade, não pôde suportá-la. E abertamente ele exclamou: nós não julgamos, mas digam vocês mesmos, se Deus da eternidade tivesse sido formado por 3 pessoas, esta é a apresentação principal da Santa Trindade. Assim é dito: o Filho é todo-poderoso, o Pai é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. E quem olhar de volta para a história das igrejas saberá que antes do ano 325, sequer uma vez foi discutido se Deus era 1 ou 2 ou 3. E quem conhece a história da igreja sabe precisamente que foi 385 que o Espírito Santo foi declarado como terceira pessoa, mas para a Igreja Romana, que naquela época, no Império Romano surgiu, esse foi o ponto principal. Mas para nós, como Igreja do Deus vivo, o ponto principal é o fundamento que foi colocado por profetas e apóstolos, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. Quando eu li esse relato, isto, no meu profundo, isso me tomou. E eu me pergunto hoje, e eu não quero mencionar o irmão aqui, que falou com um pregador pentecostal sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele simplesmente disse: o que você quer? Eu batizei já milhares no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você quer de mim? O que você quer? Deus deu o seu ok para isso. E se de fato pensarmos nisso, que até mesmo após o derramamento do Espírito Santo, em 1906, o mais conhecido derramamento em Los Angeles, na Rua Azusa, e se então pensarmos que todos, também aqueles falaram em línguas e profetizaram, permaneceram em todas as tradições antigas, e até mesmo se olharmos na história da igreja, todos os avivamentos tiveram suas especialidades. E eu posso especialmente me lembrar muito bem quando foi, em 1967, estive no Canadá, preguei em Saskatchewan, numa igreja menonita. E nesta igreja menonita, todas as irmãs, de fato, estavam vestidas perfeitamente até em cima, mangas compridas, porque nessa congregação colocava o ponto principal nas vestes e falavam: ouçam, vocês têm que estar vestidos assim e assim. E cada congregação que surgiu, todos colocaram, firmaram quais são os seus temas principais e os pontos principais. Mas aquilo, o que a partir de Deus se tornou grande para nós, e aquilo para o qual o irmão Branham foi enviado, para nos de fato trazer de volta ao princípio, não somente as vestes, mas de fato a palavra de Deus de volta. E com a divindade, isso começa tudo. E somos tão gratos a Deus pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Do Deus único está escrito no Antigo Testamento acima de 5.000 vezes. E também no Novo Testamento, um Deus único. E esse Deus uno e verdadeiro
se revelou para nossa salvação como Pai no céu, no seu Filho unigênito sobre a terra e em nós, através do Espírito Santo. Não 3 pessoas, mas sim um Deus que pessoalmente se revelou para, como filhos e filhas de Deus, nos colocar no estado original. E nós somos gratos a Deus que não ficou simplesmente com o ensinamento, mas que aquilo, o que Deus prometeu, também de fato podemos vivenciar. Seja a conversão, o arrependimento, que sintamos arrependimento sobre a nossa vida, que sem Deus nós vivemos sem Deus e falamos então, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, perdoa-me toda a culpa. Então nós podemos ler na Bíblia que quem veio ao Senhor não é jogado para fora, mas sim pode vir a Ele. Porque eu mencionei algumas coisas para que nós nos tornemos gratos que Deus, no fim do tempo da graça, trouxe a igreja de volta, o guia de volta à igreja para o começo, que nós podemos crer como a Escritura diz e podemos levar tudo aos nossos corações, o que Ele diz às mulheres que possam colocar os seus corações, o que diz aos homens, o que diz a todos nós, para que a cada palavra de Deus nós tenhamos concordância interior e que tenhamos nossas vivências de salvação pessoal pela graça, uma verdadeira conversão a Cristo, que nós vivenciemos virar as costas para tudo mais e virar-nos para o nosso amado Senhor e Redentor. E então, nesse contexto, ainda o pensamento importante, a palavra é a semente e a palavra é colocada em nossos corações. E como o irmão Miskis já disse, a semente não é semeada em cima, na superfície, para que possa ser retirada. A semente é colocada profundamente em nossos corações. E por isso, Deus disse, eu colocarei a minha palavra, escreverei a minha palavra nos seus corações. No Antigo Testamento, a palavra esteve escrita sobre tábuas. No Novo Testamento, a palavra é escrita em nossos corações. E nós podemos, de coração, crer e receber. Por favor, tenham compreensão que esse artigo sobre todas essas personalidades, Erasmo, Calvin, Zwingli e Lutero e todos esses, sobre todos, é relatado. Mas quando li isto, que a pena de morte foi ameaçada àqueles e cumprida naqueles que rejeitaram a Trindade, irmãos e irmãs, quão gratos nós podemos estar, mesmo que nesse tempo, eu digo livre e abertamente, como única congregação de fé, somos atacados, mal compreendidos, também da mídia, dos meios de mídia, não somos tratados bem. Por quê? Se caminharmos com a grande massa, sim, então tudo estaria em ordem, mas Deus nos determinou de nadarmos contra a corrente. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos ouvirei e vos abençoarei. Vocês sabem por que nós nos reunimos? Está ainda escrito em Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4,
Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Reúna-me o povo para que ouçam as minhas palavras. E para isto me veio o pensamento aqui, o alerta na carta dos Hebreus, a exortação aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Aqui é falado das reuniões. Está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo, a partir do versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E agora vem o versículo que eu especialmente quero ressaltar: não deixando a nossa congregação em cada reunião, Deus fala conosco para que nós não deixemos as nossas congregações como é costume de alguns. Para alguns, isto é costume. Eles vêm quando querem e não vêm se não querem. Mas aqui está escrito: antes, que não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ajunta-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras, que as minhas palavras, as palavras de Deus, sejam escritas em seus corações e que possam ordenar suas vidas de acordo com a palavra de Deus. O que se refere ao decorrer do tempo, aqui o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro, no primeiro capítulo, como nós já lemos frequentemente, 2 Pedro, primeiro capítulo, e a partir do versículo 16, 2 Pedro 1, a partir do versículo 16, porque não vos fizemos a saber a virtude do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Já naquela época, o tema principal foi o retorno de Jesus Cristo. E aqui nós lemos adiante: mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória,
quando da magnífica glória lhe foi dirigido a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Pensam todos os irmãos, também todos os pregadores, em todas as igrejas, não sobre isso, que o Filho de Deus foi nascido aqui na terra e não no céu? Não pensam sobre isso? O que foi escrito na profecia bíblica em todo o Antigo Testamento, o que foi prometido e anunciado, qual seja, que a Virgem se tornaria grávida e daria luz a um filho e lhe daria o nome Emanuel. Isto, o que nós lemos aqui agora, não aconteceu no céu, isso aconteceu sobre a terra. Quão frequentemente ainda temos que dizer isso nesse lugar? Eu desejaria que eu vos poderia mostrar a dor que eu sinto também por todos os irmãos pentecostais, por todos conhecidos, renomados evangelistas mundiais. Todos simplesmente caminharam na direção antiga e colocaram o irmão Branham como um enganador, ensinador de engano, porque ele pregou a verdade biblicamente, porque ele pregou o batismo biblicamente. Aos seus olhos, ele era um enganador. Mas quem é um enganador aos olhos de Deus é aquele que ensina a verdade, foi enviado por Deus. E assim está escrito, todos serão ensinados por Deus. Eu digo mais uma vez, quando eu li isto com a pena de morte sobre aqueles que rejeitaram a doutrina da Trindade, irmãos e irmãs, que graça Deus nos deu. E vamos falar isto mais uma vez, em todos os poderosos avivamentos. E quem ler de Graf Zinzendorf, que fundou a congregação dos irmãos, lá esteve a atuação do Espírito Santo, profecia, o Espírito de Deus, ele atuou. Pessoas se tornaram crentes, mas agora no fim do tempo da graça, Deus quer trazer tudo de volta ao princípio. E Deus, pela graça, Ele fez. Ele enviou o seu profeta com a missão de trazer a mensagem divina antes do retorno de Cristo, e que seria levado a todo mundo. E isto de fato aconteceu pela graça. Então se chama aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, testemunhas com os olhos e com os ouvidos daquilo o que aconteceu. E então vem esse homem de Deus diretamente, chega ao ponto e escreve: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Isso, de fato, aconteceu no nosso tempo, não somente verdade parcial, não somente reformação, mas sim restauração, de volta a Deus, de volta à sua palavra, de volta
ao fundamento original que foi colocado pelos apóstolos e profetas. Eu não sei se isto vos domina. Qual graça nós encontramos diante de Deus? Eu creio que foi em Zurique que eu ressaltei de Miqueias que Deus tem com prazer na graça. Deus, de fato, tem com prazer na graça. Nós podemos, de fato, ler isso mais uma vez. Deus tem, de fato, alegria, com prazer na graça. E a quem Ele tem misericórdia, Ele tem misericórdia. E de quem Ele tem misericórdia, esse Ele tem misericórdia. Em Miqueias, capítulo 7, também essa escritura nós podemos ler novamente todas as vezes. Miqueias 7, versículo 18, 19 e 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Quem é um Deus assim semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que levou em si as transgressões? E como vocês todos sabem, onde está escrita a palavra, quem creu a nossa mensagem? Lá não está escrito em Isaías 66, também não em Isaías 10, está escrito em Isaías 53, no capítulo que mostra a história da salvação de Jesus Cristo até a cruz e descreve precisamente um homem das dores que carregou tudo sobre si, todas as nossas enfermidades, carregou sobre si, foi rejeitado e tudo que foi feito com ele. Em Isaías 53 está primeiramente escrito: quem creu a nossa pregação, não alguma pregação, mas sim a pregação daquilo o que nosso Redentor, no caminho para o Gólgota e na cruz do Gólgota, o que ele vivenciou, quando ele levou toda a nossa vergonha, toda a maldição, todo o pecado, toda a culpa, carregou sobre si e não parecia mais como um ser humano. E então exclamou na cruz: está consumado. Nisto ninguém pode passar ao largo, porque este foi o maior dia da história da humanidade, quando nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, Ele trouxe o sacrifício, o sangue do novo pacto foi derramado e fechou o pacto conosco, e toda culpa e pecado foi perdoado. Por isso, não somente uma mensagem, mas sim a mensagem divina da plena redenção, perdão e reconciliação com Deus. E adiante está escrito aqui, no mesmo versículo, no versículo 18, no fim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na graça. Já no Antigo Testamento, prazer na graça. Eu hoje, em brevidade, disse, eu não posso imaginar muito bem como nosso Senhor, que é amor, e aqueles que estarão à sua esquerda terá que dizer: apartai-vos de mim. Sequer podemos imaginar isso. Mas não quiseram vir a Ele. O rejeitaram. E se o rejeitamos, o que segue então? Se agora chegamos a Ele, então lá poderemos chegar a Ele quando Ele retornar para buscar os seus ao lar. Que todos que ainda não consagraram suas vidas a Deus, jovens e idosos,
Não existe nenhum caminho ao largo disso. Jesus Cristo é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ao largo dele não guia nenhum caminho. Venham a Ele, consagrem suas vidas ao Senhor, peçam-lhe por perdão. E Ele perdoa pecado, Ele perdoa a culpa. E então, no versículo 19 e 20, após essa maravilhosa expressão, porque Deus tem prazer na graça. Então, versículo 19, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos e irmãs, isto de fato aconteceu e nós podemos cantar da culpa. Eu fui purificado, entrei para a alegria. Nós não cremos alguma coisa, nós cremos naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus fez. E como nós já mencionamos também em Mateus 26, 28, este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos foi derramado para o perdão dos pecados. Por favor, recebam esse presente da graça de Deus. Não deixem passar ao largo de vocês. E hoje, assim, quando ouvires a sua voz, nós queremos não endurecer os nossos corações, mas sim abri-los. Talvez também já tenha que ser dito em vista com a Santa Ceia. Na Santa Ceia, somente podem ter parte pessoas que vivenciaram a graça de Deus pessoalmente, que de fato podem dizer: a minha culpa foi perdoada, eu estou liberto, eu estou liberto. Cristo me deu a vida, eu estou livre, eu estou livre. Porque na Santa Ceia nós testificamos que aquilo, o que por nós na cruz do Gólgota aconteceu, foi aceito por nós, que nós pessoalmente fomos incluídos na redenção e fomos assim, tal que pertencemos à igreja da nova aliança pela graça. E também o último versículo aqui em Miqueias 7, versículo 20, darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais, juraste desde os dias antigos. Deus em ti, Deus em mim, Ele mostrará graça. Ainda vivemos no tempo da graça. Ainda é o dia da salvação. E hoje nós nos deixaremos dar a graça a partir de Deus, de orar para tudo, em todas as igrejas que ainda estão vivendo espalhados, que ainda não reconheceram para que Deus enviou o seu servo e profeta no nosso tempo, qual seja, para nos trazer de volta, de fato, nos trazer de volta ao princípio. Vamos tomar da mão do Deus vivo, não somente de falar de mensagem, mas sim de ouvi-lo, que através da sua palavra fala conosco e através de nós, para que possamos receber a sua palavra e crer e vivenciar aquilo, o que Ele diz para nós. Se
Se pensarmos em Romanos e chegaremos àquilo, o que hoje à noite ainda acontecerá, qual seja a ceia do Senhor. Irmãos e irmãs, Deus, de fato, nos deu a graça de crermos, de coração, crermos o que está escrito na palavra. E em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, nós lemos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Não somente pregar, mas para alertar, exortar, para que sigam a obediência, que a fé e a obediência possa seguir. Desobediência é como o pecado da feitiçaria. Obediência traz a bênção de Deus que Ele nos prometeu, que nós aceitamos na fé consigo. Por isso, que Deus de coração possa nos dar a fé que está ancorada na palavra, a fé da qual o nosso Senhor disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes de águas vivas. Isto eu quero dizer, então, eu não creio que alguém ainda que está aqui reunido sobre o eco dessa verdadeira pregação e vive assim, pode permanecer assim em todas as tradições, que em todos os tempos também da reforma religiosa são cridas adiante e praticadas ainda. Eu creio que Deus criou algo novo, assim como está escrito, tudo novo. Ele torna tudo novo, e somente se Deus fez um novo começo conosco, e vamos falar isto mais uma vez, irmãos e irmãs, assim como a nossa vida terrena começa com o nascimento, e cada um tem uma certidão de nascimento, todos podem olhar e ver quando nós fomos nascidos. Assim começou a nossa vida terrena. Da mesma forma, começa a nossa vida espiritual com o novo nascimento. E por isso, o nosso Senhor, com toda clareza, disse: a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. E Tiago escreve no primeiro capítulo, no versículo 18, nascido de novo pela eterna palavra de Deus que permanece eternamente. Pedro também escreve no versículo 23, nascido de novo pela semente eterna da palavra de Deus, porque nós colocamos o grande valor sobre a palavra de Deus, a semente divina que foi colocada em nós. Somente se a semente foi semeada e cair em nossos corações, o Espírito de Deus pode vir sobre nós e fazer surgir a nova vida divina, atuar em nossas vidas. Então, nós temos ainda uma passagem bíblica que queremos ler de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 6, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata,
e o Espírito vivifica. Irmãos e irmãs, eu queria hoje trazer a confissão de fé que todos os israelitas, especialmente todos que oram, também aqueles que vão ao Muro das Lamentações, que exclamam e imploram e clamam, eles têm a letra de Deuteronômio, capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é um Deus, e você deve amar a Deus, seu Senhor, de todo o seu coração, de toda a alma. Eu só trouxe a mesusa aqui, que tem o mesmo texto. Essa mesusa está em Israel, em cada porta de uma casa. Quem entra por uma porta só precisa olhar para a direita e lá está a mesusa. Em cada hotel, sim, em todos os lugares, em cada pensão, em cada casa. Mas é a letra. Irmãos e irmãs, que Deus se tornou a palavra escrita, a letra, se tornou para nós, para a palavra viva, pela graça. E nós todos sabemos, também essa passagem bíblica vai muito próximo de mim. Creio que Lucas 12, onde o nosso Senhor naquela época pregou e fez grandes milagres e sinais. E mesmo assim, as pessoas não creram no seu testemunho. Deus pode fazer grandes coisas. E quem não crê, não pode ser ajudado. Todas essas palavras, nos últimos dias, falaram comigo, e eu disse, se eu puder passar assim, desta forma, e por isso, irmãos e irmãs, sejam gratos por aquilo que Deus, pela graça, fez em nós, que podemos aceitar e receber tudo pela graça. Vamos resumir do que se trata. Não somente que Deus fez um novo começo há 500 anos, especialmente no nosso país, também o dia 31 de outubro foi declarado como um feriado. Todo o país festejará, terá o dia livre, porque representa os 500 anos que se passaram desde que Martinho Lutero, na igreja do Castelo de Wittenberg, pregou as 95 teses. Sim. E o que adianta as pessoas? O que lhes ajudou? O que todos os outros avivamentos trouxeram contigo? Novas denominações, novas direções de fé, mas no fim do tempo da graça, isso nós falamos, no fim tudo será igual ao princípio. Nós vivemos no tempo da restauração de tudo aquilo que Deus fez no princípio da igreja pela graça. E nós podemos carregar a sua santa e preciosa palavra e simplesmente podemos exclamar em todo o mundo e falar: este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o tempo que Deus determinou que nós ouvíssemos as palavras que Ele, pela graça, nos deixou. Com vista à ceia do Senhor, existem um número de passagens bíblicas, e a passagem principal está em 1 Coríntios 10, em 1 Coríntios 11. Cada um prove a si mesmo e então coma. Não provar outros, mas sim provar. Cada um prove a si mesmo.
vamos ler essas palavras de exortação preciosas de 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui lemos as palavras preciosas, 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui, a exortação do nosso Senhor, qual seja, que todos nós nos partimos em um único pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vocês sabem, o nosso Senhor, Ele falou em parábolas. Ele até disse: eu sou o pão vivo que veio do céu. Ele falou todas as palavras em parábolas. E aqui o apóstolo, ele escreve: o cálice de bênção já é um cálice abençoado. Lembrem-se de Abraão. Lembrem-se de Melquisedeque, o rei de Salém. Tomou pão e vinho e veio a Abraão e festejou a ceia com ele. Após a vitória sobre todos os reis que haviam atacado o povo de Israel, também nós, irmãos e irmãs, nós festejaremos a vitória do nosso Deus quando o Senhor retornar e nos levar de volta para as bodas, para cima para as bodas. Nós festejaremos a vitória do Gólgota como multidão comprada pelo sangue, batizada pelo Espírito, como pessoas que foram dignificadas de se tornarem filhos e filhas de Deus. Sim, enquanto menciono isso, penso na mais nova Bíblia luterana. Lá eles modificaram milhares de versículos. Lá não está mais escrito: não coloque mais a luz debaixo da mesa, mas debaixo do balde. Não está mais escrito: e a todos os irmãos assim, assim. Lá está escrito: a todos os irmãos e irmãs, para que de fato agora fizeram uma edição agora por próprios desejos, por próprias imaginações. Quem pode compreender isso? Aonde permanece o respeito diante de Deus? Aonde permanece o respeito diante da palavra de Deus? E aqui nós vemos e ouvimos: porque, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, não uma hóstia redonda, feita de acordo com o Deus Sol, que então é transformada no corpo de Cristo? Não, mais uma vez não, mas sim, como está escrito aqui: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Assim, como acontece com o trigo,
que é colhido, e disto é feito a farinha. Então é cozido um pão. Assim é com todos os crentes que são o trigo divino aqui sobre a terra, que todos estejamos tão unidos com Deus que ninguém mais exista por si mesmo, mas sim todos tenhamos a unidade, formemos a unidade de Deus no Espírito como um corpo do Senhor, até que possamos dizer: se sofre, um membro sofre, então todo o corpo sofre. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós lemos as poderosas palavras que Paulo passou aqui adiante, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. E então está escrito: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos resumir brevemente. O Senhor chama o povo da nova aliança, pela última vez os reúne, e todos que ouvem a sua voz crerão a sua palavra e a receberão revelada. E vamos ressaltar cada vez novamente: ajunta-me o meu povo, para que eu os possa deixar ouvir as minhas palavras. Vamos falar isso mais uma vez. Deus nos deu a graça, não em algum lugar, em algum avivamento, também não no avivamento pentecostal que ficássemos lá parados, mas sim nos levou de volta ao princípio, para crermos, como a Escritura diz, aceitar e receber, e também isso permanece eternamente. Quem aqui na terra aceitou aquilo, o que Deus nos deu em Jesus Cristo nosso Senhor, através do Gólgota, através do santo sangue que por nós foi derramado. E todos nós sabemos, a vida está no sangue. Isto eu repito com muito prazer, especialmente na Santa Ceia. Tão certo quanto a vida divina esteve no sangue divino, da mesma forma, a mesma vida eterna está na multidão comprada pelo sangue. Assim como nossos pecados foram perdoados e nossa culpa foi eliminada, a cátedra de culpa foi rasgada, então nós podemos, com corações gratos, encontrar o Senhor e também falar: também eu sou um pecador
que encontrou graça, Deus me agraciou porque Ele tem alegria na graça, não na maldição, mas sim na salvação, na graça, na salvação. Deus tem alegria, e Deus tem alegria sobre você e sobre mim, porque nós aceitamos e recebemos. Por isso, o nosso Senhor disse: haverá alegria no céu quando um pecador se arrepender. Haverá alegria no céu. Que hoje o Espírito de Deus possa vir de uma forma atuar de uma forma tão extraordinária, que nós todos possamos ser edificados na fé e para recebermos e aceitarmos aquilo que Deus, pela graça, nos deu, e termos parte daquilo, o que Ele, pela graça, está fazendo atualmente. Realmente temos que dar muita gratidão ao Senhor também hoje, e todos que estão vindo mundialmente possam ser abençoados, mesmo que a última parte não seja transmitida, que todos, onde quer que estejam reunidos, também possam festejar a ceia do Senhor, assim como na Bíblia nos foi deixado, e que todos, em todo o mundo, possam ser abençoados, que têm compreensão que a última parte, então, não mais transmitiremos, mas sim, para nós, aqui teremos a ceia e também o lava-pés. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós e esteja com todos nós. Amém. Vamos nos levantar para oração. Nesse tempo, os irmãos prepararão a mesa e nós podemos cantar um corinho. Quem fala um corinho? Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava e purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho.